A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar neste vídeo tratando da questão do divisor de águas entre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e a segunda vinda do Senhor, que está no futuro. É muito importante você saber direitinho diferenciar uma coisa da outra. Você vai ficar resguardado, protegido de cair em muitas heresias dentro da escatologia. Mas antes de eu trazer aqui o assunto, começar aqui o nosso estudo, eu gostaria de te pedir, se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá? Vamos para o nosso vídeo? Gente, não resta a menor dúvida que o sermão profético de Jesus é de difícil compreensão, até porque ele faz parte do gênero apocalíptico. Então, a maioria dos pastores, a maioria dos estudantes da Bíblia em geral, quando se deparam com o sermão profético, tem sérias dificuldades para interpretar todas as palavras de Jesus, tudo o que ele está passando ali. A coisa fica mais difícil ainda quando entendemos que ele está tratando de dois assuntos. Essa daí é a mais pura verdade. Ele está tratando ali, primeiro, acerca da destruição de Jerusalém, e ele está tratando também da sua segunda vinda gloriosa. Neste caso, se o estudante da Bíblia não prestar muita atenção, vai acabar acreditando que a volta de Jesus e a queda do templo, a destruição da cidade no ano 70, é um assunto só. Aí nasce a pior das heresias que existe dentro da escatologia, que é o preterismo completo. Porque os preteristas, nesse caso os preteristas radicais, eles têm esta compreensão. Eles entendem que tudo é um assunto só, e inclusive já se cumpriu no primeiro século. Preterismo vem de pretérito, vem de passado. Os intérpretes deste método, eles compreendem que tudo está lá, a volta de Jesus já aconteceu, os mortos já ressuscitaram, o Apocalipse de João já se cumpriu na compreensão deles, lá no primeiro século, precisamente ali até o ano 70 DC, veio se cumprindo ao longo da história do primeiro século e teve a sua conclusão na Guerra Judaico-Romana. Em oposição ao preterismo tem o futurismo, onde nós entendemos, eu sou futurista, que o Apocalipse do capítulo 4 até o 22 está no futuro. Mas a questão aí é essa, gente. Não é tão fácil assim ver o divisor de águas, ver a separação entre queda de Jerusalém e final dos tempos. Essa é a proposta do nosso vídeo. Eu quero te ajudar. Já gravei uma série de vídeos e ainda devo gravar mais vídeos em cima deste assunto. O divisor de águas entre a queda de Jerusalém e o final dos tempos. Nesse vídeo aqui, eu vou jogar luz em cima desse assunto. Os que traspassaram Jesus. Mas eu não posso ir direto a esse assunto, a essa profecia bíblica, sem primeiro te mostrar a introdução das profecias, tanto voltadas à queda de Jerusalém, como também voltadas à segunda vinda do Senhor, que vai acontecer no futuro. Neste caso, eu te convido para lermos 3 versículos
que vão jogar luz em cima desse tema tão difícil, tão polêmico. O primeiro versículo é Malaquias capítulo 4, verso 5, que diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. O segundo versículo que eu gostaria de ler para você é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Olha só, outro texto muito importante dentro do estudo das profecias. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Terceiro versículo. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Então nós temos 3 profecias. Vale muito a pena eu te lembrar que as profecias são a chave hermenêutica para compreendermos bem este assunto. Queda de Jerusalém, volta de Jesus no final dos tempos, ou seja, a escatologia bíblica. A chave hermenêutica, gente, não pode ser a mente do intérprete, mas sim as profecias. São elas que estão em questão. E olha como a Bíblia é maravilhosa. Ela nos presenteou com 2 blocos de profecias. Olha como a Bíblia é perfeita. Uma vez que são 2 assuntos, queda de Jerusalém, volta de Jesus no final dos tempos, a Bíblia nos dá 2 blocos de profecias. Um está dentro da queda de Jerusalém, ou seja, no contexto da queda de Jerusalém, e o outro está no contexto da segunda vinda de Jesus. Então eu tenho aqui uma proposta para jogar luz, para clarear o assunto. E você vê o divisor de águas. Gente, a proposta é muito simples, é coerente e é plausível, já que os preteristas compreendem que todas as profecias já se cumpriram no passado. Queda de Jerusalém e volta de Jesus. É uma coisa só, já aconteceu tudo no passado, que o Apocalipse já se cumpriu no passado. Vamos estudar essas profecias, os 2 blocos. Não só estudar, mas vamos colocar em ordem cronológica. Porque começar estudando pelo meio, pegando assim de forma aleatória um assunto ou outro, você vê que vai causar uma confusão, vai dar embasamento para heresias. Agora, quando você trabalha em ordem cronológica, do início ao fim, você vê com clareza a realidade bíblica sobre o final dos tempos. Gente, o primeiro bloco de profecias está no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24. Se você tem uma Bíblia, faz comigo essa leitura. Diz assim o versículo 20: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos,
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Uma leitura simples, porém clara e objetiva. Esta perícope de Lucas, capítulo 21, do verso 20 até o 24, está 100% relacionada com a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não tem como, não é possível levar esta perícope para o futuro, tá ok? Agora volta comigo mais uma vez no versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quando o exército do versículo 20, que foi o exército romano do primeiro século, cercou Jerusalém, Jesus está dizendo, olha, nesse cerco são os dias de vingança e estão se cumprindo todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas escritas no Pentateuco, os julgamentos de Deus previstos no Pentateuco contra Jerusalém e os julgamentos de Deus previstos no escrito dos profetas contra Jerusalém. Ali no cerco estava se cumprindo. É muito importante te lembrar, ele pregou o sermão profético por volta do ano 30. Este daqui, gente, é o primeiro bloco de profecia. Está 100% relacionado com a queda de Jerusalém. Vamos lá para o segundo bloco de profecias. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Olha só o que diz esse texto. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O som da sétima trombeta, os dias da voz do sétimo anjo. Aqui está, no Apocalipse, o segundo bloco de profecias. Você pode analisar junto comigo que a sétima trombeta trata exclusivamente da segunda vinda de Jesus. O texto diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus, nesse texto, é o cristocentrismo nas profecias. Ou seja, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, até Malaquias, capítulo 4, onde o profeta Malaquias chama Jesus de sol da justiça. Gente, todos os profetas, eles vieram falando a respeito do Messias. Ele aparece em profecias diretas, as chamadas profecias messiânicas. Ele aparece através de símbolos. Ele aparece através de tipologia. E no Novo Testamento, quando Jesus já está na terra de Israel, ele pregou o evangelho do reino, anunciando a iminente chegada da era messiânica, que é o reino de Deus, anunciando que o Messias já estava na terra de Israel. Mas aconteceu a rejeição. Eu já vou entrar no assunto que está aqui no nosso título. Mas aconteceu a rejeição. É como se os judeus estivessem com os olhos vedados. Apesar de toda essa bagagem teológica que eu acabei de citar, desde Gênesis 3 e 15, os judeus rejeitaram Jesus como seu rei, como seu Messias. Agora aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o anjo está dizendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se
cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A cegueira do povo judeu vai ser sarada, eles vão enxergar as profecias e eles vão ver Jesus claramente como seu rei e o seu Messias. Aqui está a segunda vinda do Senhor, tá ok? Então vamos agora, já que eu pedi para você analisar as duas colunas, os dois conjuntos de profecias, vamos analisar essas profecias, gente, em ordem cronológica. Qual é o assunto do nosso vídeo? Divisor de águas, queda de Jerusalém, volta de Jesus, preterismo completo. Entende que é um assunto só e já se cumpriu tudo lá no passado. Futurismo compreende que a volta de Jesus está no futuro. Como fazer para resolver? Nós não podemos tratar dos assuntos escatológicos de forma aleatória, de pontas soltas. Isso dá margem para heresias. A chave hermenêutica são as profecias. E a melhor coisa é trabalharmos elas em ordem cronológica. Os 3 textos que eu li para você no início do nosso vídeo. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Qual a importância desta profecia? É que esta profecia, gente, foi a primeira que se cumpriu aqui, ó, no passado, no primeiro século. Porém, antes de você analisar comigo ela aqui, no primeiro século, vamos ver como ela está dentro do livro de Apocalipse. Malaquias, ele não está profetizando a vinda do profeta Elias, lá do livro dos reis. Mas Malaquias está profetizando um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Elias, e uma vez exercendo esse ministério, este ser humano vai se tornar o novo Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Onde está essa profecia? Dentro do livro de Apocalipse. Capítulo 11, versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. A testemunha número 1 vai ser o novo Elias, aqui no final dos tempos. Um ser humano que vai exercer o ministério de Elias, exatamente como profetizou Malaquias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já te mostrei o profeta Elias. E onde está o grande e terrível dia do Senhor? Ou dia de Deus, de Yahvé, né? Conforme está lá no profeta Malaquias. Onde está o dia do Senhor? No livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 até o 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia, do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Observaram bem a leitura do versículo 14? Para os congregar naquele grande dia.
o dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o dia profetizado por Malaquias, que há de vir depois do profeta Elias. Então já te mostrei a testemunha número 1, o novo Elias no final dos tempos, e aqui é o Armagedon. O Armagedon é o finalzinho da grande tribulação. Mas aí tem um detalhe todo especial que eu quero te falar. Essa profecia de Malaquias já havia se cumprido no primeiro século. Vamos ver onde ela se cumpriu? A vinda do profeta Elias, gente, sem nenhuma sombra de dúvida, o profeta Elias no primeiro século foi João Batista. É muito conhecido esse tema. Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 11, versículo de número 14, que diz assim. Mateus 11, 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus apontou para João Batista e disse que ele, João Batista, foi o Elias profetizado por Malaquias. Agora você começa a entender a questão do divisor de águas. Aqui está João Batista no primeiro século, dando cumprimento à primeira profecia do final dos tempos. Aqui está a testemunha número 1, que vai dar cumprimento à mesma profecia, que é a profecia de Malaquias. Mas não tem como você pegar o Apocalipse e levar para o primeiro século. Quem desejar fazer isso vai ser obrigado a dizer que a testemunha número 1 foi João Batista no primeiro século. É impossível. Agora eu consigo te mostrar com clareza o divisor de águas. Esse conjunto de profecias aqui, ele está 100% relacionado com a queda de Jerusalém. Esse conjunto de profecias aqui está 100% relacionado com a segunda vinda de Jesus. E o mais interessante de tudo, são as mesmas profecias. Eu estou te mostrando a primeira, a que encabeça esses dois blocos, que é a vinda de Elias. Agora, se você pegar e fazer uma linha do tempo, da vinda de Elias, que é a testemunha número 1, e você deslizar essa linha do tempo, você vai chegar lá no Armagedon, conforme eu já li para vocês no capítulo 16 de Apocalipse, a partir do versículo 12. Finalzinho da grande tribulação, período de 7 anos. Se você pegar de João Batista e fazer uma linha do tempo, você vai chegar no ano 70 depois de Cristo, queda de Jerusalém. Da mesma forma como você não pode pegar a testemunha número 1, o novo Elias, e harmonizar com João Batista, não tem como harmonizar o Armagedon com a queda de Jerusalém. Não tem como harmonizar a grande tribulação com a queda de Jerusalém. Porém, uma coisa é certa, tudo está baseado e respaldado na mesma profecia de Malaquias e está atrelado ao ministério de Elias, tá bom? A segunda profecia que eu citei, e eu já vou entrar aqui na questão de os que o transpassaram, foi Deuteronômio 18, 15. O profeta semelhante a Moisés. É a testemunha número 2 aqui, gente. Antes da vinda de Jesus, um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Moisés e vai ser o novo Moisés. Já teve o cumprimento no primeiro século. Foi com Jesus de Nazaré. Já mostrei isso em outros vídeos. Então você tem os dois profetas aqui no futuro e os dois profetas aqui no passado. Mas é impossível você levar o Apocalipse de João para o passado. Aqui o preterismo total fica completamente desesperado. É o desespero total
do preterismo radical, porque eles conseguem ver com clareza que tanto Malaquias como Moisés não profetizaram alegoria, mas seres humanos reais, mas não tem como harmonizar o Apocalipse lá no passado, tá ok? E não podem ser alegorizadas as duas testemunhas, porque você já está vendo aqui as mesmas profecias se cumprindo no passado com seres humanos reais, já que aqui é o cumprimento das mesmas profecias, não podem ser alegorizadas. Ok, dito isso, vamos para o terceiro texto que eu li, gente, que é Zacarias 12, versículo de número 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim aquele a quem transpassaram. Do mesmo modo como eu te mostrei, essas duas profecias, Malaquias e Deuteronômio, a respeito dos dois profetas, vamos ver no Apocalipse onde está a profecia de Zacarias. Zacarias, dentro do livro de Apocalipse, está no capítulo 1, versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui, gente, está a profecia de Zacarias. O Messias traspassado e todo olho vendo o Messias, até aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra de Israel vendo o Messias. Aqui tribos são as tribos de Israel, vendo o Messias transpassado. Porém, gente, essa profecia aqui, ela também teve um cumprimento no primeiro século. João capítulo 19, versículos 34 até o 37. Observe bem que eu estou falando de dois blocos de profecias, são as mesmas profecias. Esse bloco está relacionado com a queda de Jerusalém, este bloco está relacionado com a segunda vinda de Jesus. O mesmo padrão da profecia número 1 que eu já te mostrei, que é Malaquias 4:5, que se cumpriu aqui e vai voltar a se cumprir aqui. Deuteronômio também eu te mostrei, se cumpriu em Jesus, vai voltar a se cumprir com a testemunha número 2. Esse mesmo padrão acontece com todas as profecias dentro da escatologia. Todas elas estão em duplo cumprimento. E aqui está a profecia de Zacarias com o seu cumprimento dentro do primeiro século. Diz assim o versículo 34. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. O Salmo fala isso. E outra vez diz a escritura, eu quero citar uma outra passagem: verão aquele que o transpassaram, que é exatamente Zacarias capítulo 12, versículo 10. Está se cumprindo aos pés da cruz. Observe comigo o Messias transpassado. Gente, nesta linha do tempo, nessa coluna aqui do primeiro século, você compreende direitinho a razão dessa história. Foi pregado o evangelho por João Batista e Jesus de Nazaré. Aconteceu a rejeição e morte do Messias, conforme eu acabei de ler. Uma vez acontecendo a rejeição e morte do Messias, Jerusalém foi destruída.
no primeiro século, no ano 70, Jerusalém perdeu e Roma venceu dentro daquela guerra por causa da rejeição. Os olhos dos judeus no primeiro século estavam vedados. Agora eu te mostrei a mesma profecia lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler de novo para vocês este versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui, gente, Jesus está vindo glorificado, porém transpassado com as marcas do transpasso. Teve o transpasso da rejeição e literalmente com a lança do soldado romano, lá em João 19, 34 a 37. E aqui ele vem trazendo as marcas do transpasso físico que ele sofreu. E todas as tribos de Israel vão estar chorando sobre ele. Esse choro aqui é porque eles vão estar reconhecendo que aquele que veio há 2000 anos atrás realmente era o Messias. Depois você volta o vídeo aí, onde eu explico aqui os dias da voz do sétimo anjo. Aqui a venda, a cegueira cai, essa cegueira que levou à morte do Messias e a consequência que foi a destruição de Jerusalém, aqui não, aqui ela vai ser sarada. Ele vai vir em público, todo olho o verá, até os mesmos os quais o transpassaram. Na primeira coluna de profecia, as profecias estão tratando de quê? Das consequências da morte do Messias. Por isso Jerusalém perdeu e Roma venceu. Na segunda coluna de profecias, onde está tratando da segunda vinda de Jesus, agora já com os judeus convertidos, por causa do derramamento do Espírito de graça e de súplica, dentro do campo de Meguido, ou seja, na batalha de Armagedon, na grande batalha do Armagedon, que eu li para vocês no capítulo 16 de Apocalipse, do versículo 12 ao 16, Jesus está vindo glorificado, não para destruir Jerusalém. Não tem juízo de Jesus contra Jerusalém no livro de Apocalipse. Ele está vindo para destruir os inimigos de Jerusalém, para Jerusalém habitar segura. Capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que está assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Armagedon. Jesus vai voltar de forma física, gloriosa e pessoal para destruir os inimigos de Israel e Jerusalém habitar segura. Este exército aqui, do capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19, é o exército do anticristo, que vai ser derrotado no final dos tempos na segunda vinda de Jesus. O exército de Lucas 21 e 20 foi o exército de César Nero, que saiu vitorioso. Você analisando tudo isso em ordem cronológica, você vê claramente que há um divisor de águas entre a volta de Jesus e a queda de Jerusalém. Mas se alguém insiste em dizer que Jesus já voltou no primeiro século, no ano 70, é só pegar o Apocalipse e harmonizar com o primeiro século, a começar pelas duas testemunhas. Tem que ser João Batista e Jesus, a começar pelo Messias transpassado,
Aqui ele está transpassado na cruz por causa da rejeição. Aqui ele está com as marcas do transpasso, glorificado por causa da aceitação. Aqui Jerusalém foi destruída em consequência à morte do Messias e a dureza, a cegueira nos olhos dos judeus. Aqui Jerusalém vai ser salva, vai ser livre e liberta devido à convenção dos judeus. Gente, eu espero assim ter conseguido te ajudar a compreender esse tema tão difícil na escatologia. E lembro mais uma vez, o Apocalipse é futuro e não tem como ser passado. A Bíblia não admite o Apocalipse no passado, tá ok? Eu vou subir agora para vocês mais 2 vídeos onde eu trato ainda desse assunto, o divisor de águas entre queda de Jerusalém e a segunda vinda gloriosa do Senhor no final dos tempos. Muito obrigado por você estar vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.